Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você que gostaria de ter uma experiência verdadeira com Deus, você que gostaria de desenvolver a sua vida com Deus, para que você esteja conosco domingo às 9 horas da manhã, quando acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, reuniões direcionadas para a busca da presença de Deus, direcionadas para o fortalecimento espiritual. E neste domingo estaremos realizando uma oração muito importante para que aquelas pessoas que ainda não nasceram de Deus, não nasceram de novo, possam ter essa experiência do novo nascimento. Muitas são as pessoas que estão dentro de muitas igrejas no Brasil. Isso acontece em abundância e também em outros países, mas vamos falar muito mais sobre o Brasil. Muitas são as pessoas que estão dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas muitas pessoas vivendo um cristianismo absolutamente associado ao mundo. Tem evidentemente as suas exceções, existem igrejas, graças a Deus, pregando o evangelho fielmente, mas a grande maioria vive associada ao mundo. Não é à toa que numa época como essa, muitas igrejas se enfeitam, são enfeitadas como um arraial de festa junina, que é uma festa pagã, que é uma festa que tem a ver com a idolatria. E você vê muitos pastores, muitas igrejas enfeitadas para a festa junina ou festa da roça, e eles usam vários nomes para fazer a mesma coisa. E muitos são os cristãos que se submetem. Existem muitas igrejas aí fazendo rodeio gospel e outras coisas mais, e por aí se vai. Por quê? Porque muitas são as pessoas que na verdade não nasceram de Deus, não nasceram do Espírito Santo, porque quando a pessoa nasce de Deus, ela se empenha para agradar a Deus. O novo nascimento faz com que o cristão ele passe a ter uma natureza voltada para Deus, E quando a gente vê tanta coisa acontecendo, festa junina, boate gospel, rock dentro das igrejas, MMA dentro das igrejas, quando a gente vê tantas coisas, doutrinas de demônios, pessoas desmaiando dentro de igrejas e considerando que aquilo é como se fosse batismo no Espírito Santo. Quantas coisas ruins têm ocorrido e têm sido aceitas dentro de muitas igrejas e por muitos cristãos, coisas contrárias a Deus e que nada tem a ver com Deus. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos cristãos associados à maçonaria, fazendo uso de bebida alcoólica. Ora, tudo isso mostra que na realidade muitas pessoas nunca nasceram de Deus e que estão iludidas, considerando que nasceram de Deus, quando na verdade elas estão associadas ao mundo e vivendo muitas das vezes submissas a doutrinas de demônios e vivendo um evangelho absolutamente associado ao mundo. Por quê? Porque a grande maioria não nasceu de Deus. E como nós estamos no fim dos tempos, poucos são os homens e mulheres de Deus que se mantêm fiéis ao evangelho pregado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Poucos são. Hoje podemos dizer que raros são os homens e mulheres de Deus que permanecem fiéis ao evangelho verdadeiro. Muitos, infelizmente, se corromperam
muitos se associaram ao mundo, muitos estão se submetendo a doutrinas de demônios, muitos abrem as suas igrejas para fazerem qualquer coisa, qualquer negócio com o objetivo de crescer a qualquer custo e não importa de que maneira seja. Por quê? Porque muitas pessoas, evidentemente, não nasceram de Deus, além de outros que, com o passar, né, dos tempos, isso não justifica, foram se corrompendo e foram se deixando levar por esse engano que domina esse mundo. Ora, quando a pessoa é nascida de Deus, né, diz a Bíblia, há uma diferença de vida, há uma diferença na maneira de viver, e há uma diferença, evidentemente, na própria visão que a pessoa segue. Por quê? Porque quem é nascido de Deus, é nascido de Deus. O apóstolo João, escrevendo sobre isso, e está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 3, do versículo 7, o título diz: os filhos de Deus e os filhos do maligno. E ele escreveu dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, tá certo? Então, uma mulher, né, uma jovem, uma mulher, por exemplo, cristã, nascida de Deus, ela não vai querer se vestir de um modo sensual. Ela vai se vestir bem, mas ela vai se vestir de uma maneira decente, de uma maneira que não venha desagradar a Deus. Ora, uma moça que se diz cristã, que se diz de Deus e que se veste de um modo sensual, evidentemente que ela não nasceu de Deus, porque se ela tivesse nascido de Deus, ela não aceitaria, né, se proceder como uma mulher mundana, que procura, na maioria delas, se mostrar, se vestir e viver de um modo sensual. Ora, um homem que é nascido de Deus, né, um cristão nascido de Deus, ele não vai aceitar fazer uso de bebida alcoólica, porque ele sabe que a bebida alcoólica procede do diabo. Ele não vai aceitar fazer uso de bebida alcoólica. Quantos pastores, quantas igrejas estão, inclusive, incentivando os membros a fazerem uso de bebida alcoólica e bebem mesmo. Tem igreja por aí, aqui mesmo nessa cidade onde nós vivemos, em Marília, tem membros de igrejas que abriram uma boate gospel, né? Quantas igrejas estão por aí fazendo festinha fantasia, fazendo carnaval, fazendo tanta coisa. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão enganadas. Elas estão confessando Jesus com a boca, mas o coração está absolutamente longe dele. Elas estão voltadas para o mundo, associadas ao mundo. Elas querem seguir Jesus sem que tenham que renunciar às coisas erradas desse mundo. E muitos pastores, evidentemente, passam esse evangelho, né, que vai de encontro ao interesse de muitas pessoas, não o evangelho verdadeiro. Por que isso? Porque muitas pessoas não nasceram de Deus. Então o apóstolo diz assim: ora, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quando o cristão nasce do Espírito Santo, ele nasce de Deus, não é que ele se torna perfeito. Perfeito só o Senhor Jesus foi. Não cometeu nenhum erro, nenhuma falha e muito menos nenhum pecado.
ele foi perfeito, absolutamente perfeito. Quando um cristão nasce de Deus, não é que ele se torna perfeito, né? Perfeito só Jesus, mas o novo nascimento, né? Nascer do Espírito Santo conduz a pessoa a viver uma vida fora do pecado. Ela não aceita mais viver na prática do pecado. Ora, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a semente, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então há uma diferença extrema em relação à vida, procedimento, visão, objetivos daquele que é nascido de Deus e daquele que não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus vive numa direção, vive de uma maneira, tem objetivos de acordo com Deus e vive uma vida agradável a Deus. Quem não nasceu de Deus, não nasceu de Deus. Pode estar dentro da igreja, pode estar cantando, pode estar no coral, pode estar fazendo célula, liderando célula, pode fazer o que for. Muitas igrejas evangélicas estão aí abrindo portas para qualquer pessoa, basta que a pessoa aceite o que é passado, daqui a pouco eles têm até posição dentro da igreja. Ora, por que isso? Porque muitas pessoas, infelizmente, não nasceram de Deus, estão fingindo, né, muitas das vezes, que são cristãs, mas no fundo o coração está voltado para o pecado, o coração está voltado para o mundo, o coração quer um evangelho mentiroso, um evangelho associado ao mundo. Então, nada mais importante do que se conseguir nascer de novo. O Senhor Jesus, falando com Nicodemos, e isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Ou seja, o mais importante é nascer de novo. Nicodemos tinha visto muitos milagres, o Senhor Jesus realizou grandes milagres, e ele foi até ele maravilhado com aqueles milagres, considerando que a cura de um paralítico, de um cego, de um leproso, aqueles milagres é como se fosse a coisa mais importante que pudesse acontecer na vida do ser humano. Chegando lá, para a surpresa dele, o Senhor Jesus nem sequer falou a respeito daqueles milagres com ele. Ele simplesmente respondeu dizendo: importa-vos nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e é o que ocorre e o que mais tem dentro de muitas igrejas. É gente nascido da carne, é gente que canta, que ora, que chora, mas que infelizmente estão com o coração voltado para o mundo. Pessoas que nem se arrependeram, pessoas que nem abandonaram a prática de pecado. E é por isso que muitas delas gostam, né, dessas igrejas que oferecem simplesmente aquilo que é interessante para elas, sem que elas tenham que viver uma vida de temor, de fidelidade, de obediência a Deus, porque muita gente nasceu da carne. Então, ele disse: importa-vos nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então eu quero fazer um convite muito importante a você que me assiste aqui da cidade de Marília. No domingo estaremos fazendo essa oração, buscando a presença de Deus e orando em favor daqueles que ainda não nasceram de novo e desejam nascer de novo. Pessoalmente eu estarei às 9 horas da manhã, aqui na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, onde está localizada a nossa sede. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli,
4.217, às 9 horas da manhã, na nossa igreja, aí no Rio de Janeiro. O pastor Joaquim estará também ministrando a reunião do Espírito Santo lá na igreja em Beira, na cidade de Beira, em Moçambique, na África, na rua Cruci Gomes, 605, no bairro da Munhava, próximo ao Hospital da Munhava. O pastor Joaquim estará também orando para que as pessoas tenham suas experiências com Deus. Lembre-se disso, muitas são as pessoas que estão dentro de muitas igrejas, mas muitas delas, infelizmente, não nasceram de Deus. E é por isso que esses pastores corrompidos, pastores envolvidos com maçonaria, pastores que bebem, pastores que fazem do evangelho um verdadeiro negócio, pastores corrompidos, pastores que levam as pessoas a se associar ao mundo, pastores que abrem portas de suas igrejas para que doutrinas de demônios tomem conta, e muitas dessas igrejas são absolutamente aceitas por muitas pessoas, e muitas pessoas estão lá falando ou cantando para Jesus, aparentemente, mas o coração está no mundo. Muitas delas, infelizmente, não nasceram de Deus. Importa-vos nascer de novo. Esse é o milagre mais importante que o ser humano pode alcançar, é conseguir nascer de Deus, é conseguir nascer do Espírito Santo. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.